Restauração é a ação de recuperar ou reparar. É um trabalho que, realizado numa obra de arte ou de construção, faz com que suas partes deterioradas sejam restabelecidas. Você pega uma peça e aquela peça você vai restaurando de maneira que ela volte a ser semelhante a antes. E olha o que eu achei também. A restauração, ela é o processo de recuperar, de reparar, e ela tem um objetivo. O objetivo não é trabalhar em coisas que não prestam, mas nos itens que têm valor. Você sabe o quanto isso é significativo? Então, restauradas é um tema profundo. Não se restaura coisas sem valor, só se restaura aquilo que tem valor. E o que é que a Bíblia diz a nosso respeito? Que nós fomos comprados por um preço maravilhoso, que o dinheiro não paga. É um preço grande, valoroso. Então, nós somos consideradas joias preciosas. Objetos. A restauração ela é feita em objetos danificados ou desgastados, aqueles itens que perderam a sua função da aparência original, mas que possuem a base para ser consertadas. Então, mulheres de Deus, que muitas vezes estão em situações difíceis, elas são a base que o Senhor precisa para fazer o novo vaso, para restaurar esse vaso, para ele se tornar aquilo que Deus quer. Algo só é restaurado quando o valor original, preste atenção no que eu estou dizendo para você. Algo só é restaurado quando o valor original é maior do que o valor do reparo. Você não vai reparar uma coisa que o valor do reparo é mais caro do que o próprio objeto. Então, em outras palavras, restauradas quer dizer que são mulheres que não têm valor que pague. Mesmo que as situações sejam difíceis, mesmo que você esteja quebrada, mesmo que você esteja enfrentando algumas situações, o seu valor permanece o mesmo e o Senhor sabe disso. E é por isso que Ele te traz aqui, para que você seja restaurada e volte a ser aquilo que já foi em algum momento. E volte a ter o impacto que você já teve em outros momentos. Então, o que Deus quer de nós é que nós aprendamos com a sua palavra para que possamos florescer mais e mais. O nosso texto base aqui, Neemias 2:18, sei que vocês já ouviram, talvez até nessa tarde, eu cheguei um pouquinho atrasada, e já ouviram ontem, ainda vão ouvir amanhã, né? Neemias 2:18, ele diz o quê? Então, lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. E todos nós, eu acredito que a grande maioria, em algum momento, já leu esse texto de Neemias, já leu a história de Neemias e o que é o trabalho de Neemias, de como esse homem estava no lugar certo, na hora certa, para fazer a coisa certa, e como Deus o usou como instrumento na sua geração. Então, eu gostaria de te convidar hoje
para a gente caminhar um pouquinho através dos muros, não dos muros de Jerusalém, que estavam precisando de reparo, mas dos muros do nosso interior, que muitas vezes estão baqueados, sofrendo, e que a gente precisa de restauração nessas áreas. Precisa reconstruir esses muros que em algum momento já foram tão fortes e que, de repente, com algumas situações da vida, a gente fica meio baqueado mesmo, a gente fica meio troncho, mas o Senhor tem restauração para as nossas vidas. Então, muitas vezes são nossas emoções, são os relacionamentos, é a nossa autoestima e, às vezes, a nossa esperança mesmo, que está meio baqueada, até a nossa fé, a nossa vida espiritual. Mas Deus tem restauração para todos nós. E aí eu gostaria que, para se preparar para essa viagem, que nós vamos fazer aqui através do livro de Neemias, eu gostaria que você respirasse profundamente. Bote a mão assim no peito e faça aquela respiração bem profunda. Solta. Respira novamente, mais uma vez. Solta. E você pode até dizer: Senhor, restaura os meus muros. Eu estou pronta para recomeçar. E o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. E Ele pode começar hoje, ou Ele pode ter começado ontem, e Ele pode concluir ao final dessa festa, você já ser uma nova mulher. Então, Jerusalém, como a Débora me deu o tema, restauradas, que é o que vocês têm aqui, eu coloquei como complemento a jornada que reconstrói muros por dentro. E eu gostaria de falar era disso. Então, o pequeno texto que nós lemos, ele está falando aqui de uma história que eu gostaria de trazer um pouquinho mais distante para a gente conseguir compreender. Essa Jerusalém que nós estamos falando é aquela Jerusalém que foi conquistada por Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi. Se alguém não conhece, é bom buscar conhecer, porque é uma história maravilhosa. Um menino que foi chamado por Deus e que, quando ele estava fazendo o trabalho que Deus lhe entregou, ele conseguiu conquistar a cidade dos Jebuseus. E ele tornou essa cidade a capital do seu império. E ele deu o nome de Jerusalém, e ali eles começaram, ele criou toda a sua estratégia de trabalho dentro daquela cidade, tornando ela um centro político e também econômico. Tanto no reinado de Davi, quanto no reinado de Salomão, Jerusalém era conhecida como uma cidade próspera, como uma cidade espetacular. Ela era símbolo para o mundo. E aí, Davi conseguiu trazer paz para Jerusalém. Ele venceu todos os inimigos que existiam ao redor. Depois disso, ele morreu, desejando construir um templo, mas não foi permitido por Deus, e seu filho, Salomão, que nós também conhecemos a história, ele construiu o templo e ele tornou Jerusalém muito mais poderosa ainda. Era uma cidade de paz, era uma cidade de prosperidade, não tinham inimigos brigando, era tudo maravilhoso ali. Foi quando ele construiu o grande templo de Jerusalém. Um espetáculo, que a gente só em ver esse aqui que fizeram parecido, né? A gente já imagina a beleza. Era tudo de ouro, de pedras preciosas, foi aquela coisa espetacular. Então, Jerusalém se tornou um centro para o mundo. Mas aí, Salomão morre.
seu filho passa a reinar em seu lugar. E aí começaram as confusões, e eles começaram a desobedecer a Deus. No meio da confusão, eles dividiram o reino em dois. O reino de Israel foi capturado, foi abatido. Mas mais tarde, por desobedecer a Deus também, o reino de Judá, que eles tinham se dividido em dois, também foi levado como cativo para a Babilônia. E ali em Babilônia, eles passaram em cativeiro 70 anos, sofrendo amarguras e tantas outras coisas. Mas Deus levantou um rei, que deu liberdade a Zorobabel, e ele comandou o povo e foi até Jerusalém restaurar o templo que estava destruído. Alguns anos depois, nós vemos aqui, Neemias, quando você lê a história, chega um parente dele, uma espécie de primo, chega lá e ele diz assim: e aí, como é que está a minha cidade? Porque, lógico, quando a gente é de uma cidade assim, que a gente vê alguém, né, quer saber. E aí ele: como é que está a minha cidade? Como é que está Jerusalém? Como é que está o templo do Senhor? Como estão as famílias que estão ali? O povo de Deus, como é que está naquela cidade? E aí o primo dele vai dizer assim: rapaz, o negócio lá não está muito bom, não. As cores lá não estão boas, não, ó. Está tudo destruído. Jerusalém está destruída. O templo está abandonado. As pessoas estão desoladas. Os muros estão caídos. E as portas estão queimadas. Está simples. Agora imagine, para quem conhecia a história de Jerusalém, que era um espetáculo para o mundo, de repente ele ouve que tudo lá é destruição, que os muros estão caídos e que as portas estão queimadas. Qual é a situação que ele se coloca nesse momento? A Bíblia diz que ele ficou tão triste, mas ele foi orar. Ele foi fazer o que crente faz quando as coisas não estão boas. Ele foi orar e jejuar. E de acordo com o texto, ele passou 4 meses em jejum e em oração pela sua cidade. Certamente ele estava pedindo estratégia, certamente ele estava pedindo um modo de resolver aquela situação. E aí, um determinado dia, quando ele chega na presença do rei, ele era o copeiro do rei, o rei olha para ele e diz assim, vou falar na nossa linguagem, né, compreensível, aqui é a linguagem da Irandi. Oxente, Neemias, o que é que tu tem, rapaz? Estou vendo tua cara, não é a mesma cara de antes, não. Tu está triste. Não, está tudo bem. Não, está acontecendo alguma coisa. O que é que está acontecendo? Aí ele diz, ora, meu rei, eu descobri que minha cidade está destruída. Os muros da cidade santa estão caídos. As portas estão queimadas. As famílias estão desoladas. Como que eu poderia estar bem com uma situação dessa? E aí o rei diz assim, e de que forma eu posso te ajudar? O que é que eu posso fazer por ti? E a Bíblia diz que novamente ele vai orar. Ele foi pedir de Deus uma direção. O que eu faço? E aí, quando o rei pergunta novamente, de que forma eu posso te ajudar? Ele diz, Senhor, tu pode me ajudar de uma maneira interessante. Você poderia me autorizar a ir reconstruir os muros de Jerusalém. Ora, aquele homem era dono de um império e Jerusalém era cativa daquele império. Uma cidade, todas as cidades, quando elas eram tomadas, a primeira coisa que eles faziam era derrubar os muros. Para quê? Para que aquela cidade não tivesse poder de se organizar. Então, os muros de Jerusalém eram um símbolo de autoridade, era um símbolo de glória, mas quando eles estão caídos, era um símbolo de vergonha, de derrota, de destruição. Como é que aquele rei ia autorizar?
aquele rapaz ir reconstruir os muros, que lá eles podiam novamente se levantar como nação e se tornar contra o próprio reinado. Mas, minhas queridas, quando Deus está no negócio, não tem nada que impeça. E a Bíblia diz que aquele rei autorizou a ida e ainda patrocinou os gastos. O nome disso é milagre. É milagre que Deus faz. E o que a gente aprende com isso? Neemias levou 52 dias para construir. E ainda teve oposição. Ainda se levantaram alguns que vieram contra ele. Mas isso foi suficiente para derrubar? Não, porque ele estava determinado a reconstruir aqueles muros. Então, aquela cidade, que era uma cidade referência, que brilhava, que era uma cidade pomposa, poderosa, agora ela estava caída. A Bíblia diz que os muros estavam derrubados, que as portas estavam queimadas, então aquilo para o povo era uma vergonha, ela estava exposta, ela estava agora vulnerável, e é isso que acontece exatamente com muitas de nós. Muitas vezes nós já tivemos uma juventude bonita, uma força emocional, energia, sonhos, risadas espontâneas, amizades, fé vibrante, coragem para viver. Mas a vida nem sempre é tão bacana com a gente. E às vezes ela traz situações difíceis. E às vezes ela traz rejeição, traição, cansaço, frustrações, pressões e o que mais nós temos hoje nos nossos dias, a famosa ansiedade, que consegue dominar e destruir a vida das pessoas. Então, a nossa alma, ela vai cedendo diante de todas essas situações, e ali vão se abrindo brechas. Os muros vão sendo abalados. Às vezes, eles vão ficando rachados, eles vão sendo destruídos pouco a pouco. Mas, se algum dia, em algum momento, você olhar para você mesmo e pensar assim: eu não sou mais aquela mulher. Eu já fui um instrumento de Deus, hoje eu não sou mais. Eu já fui alguém que ajudou tanto, hoje eu não ajudo mais. Eu já fui alguém que fazia isso ou aquilo e eu não faço mais. Não tenho mais alegria, não tenho mais prazer, não tenho mais amigos. E que assim como Jerusalém, você já foi uma mulher que brilhou e hoje não brilha mais. Eu quero te dizer uma verdade que muda tudo na nossa vida. A mesma mão que restaurou Jerusalém em 52 dias, mesmo com todas as dificuldades, é a mesma mão que restaura a sua vida dia após dia. Glória a Deus. A nossa reconstrução, ela é sempre milagrosa. Ela vem de Deus, é Deus que nos restaura, é Deus que nos ajuda. Mas toda reconstrução, minhas queridas, e aqui entra um ponto importante. Neemias podia ter ficado dentro do quarto dele orando, mas ele ficou? Não, ele agiu. Ele planejou o que deveria ser feito. Toda reconstrução, tudo aquilo que a gente quer, é necessário a gente ter ação. Ação. Então, o que ele fez? Ele orou, mas depois ele planejou também em oração. Deus deu a direção e ele começou a agir. Ele foi a Jerusalém. E lá ele começou a liderar aquela reconstrução. E às vezes, quando a gente está precisando de ajuda, a gente precisa sair na direção daquilo que a gente quer. A gente precisa fazer o que tem que ser feito.
Eu costumo dizer assim, se você quer ir na direção, não sei mais nem para onde é que eu estou aqui, é Zona Leste, né? Mas, Sudeste. Mas vamos imaginar que eu quero ir para o centro, que é onde todo mundo sabe onde é, né? Eu quero ir para o centro. Mas se ao invés de ir para o centro, eu pegar para o Disseu, eu vou demorar muito mais para chegar no Disseu. Aliás, para chegar no centro, não é não? Porque eu vou ter que ir para o Disseu, fazer toda uma volta para chegar lá. Mas se eu começar a caminhar daqui, na direção do centro, eu vou chegar lá inevitavelmente. Então, às vezes, a gente quer, mas a gente não pode ficar naquela, eu não consigo, eu não consigo. Ao invés de você dizer, eu não consigo, diga, como eu consigo? Pergunte, como eu consigo? Porque tem um jeito. E é esse jeito que Deus vai usar para você chegar lá. Se tem um jeito, eu vou descobrir. E quando eu descobrir, eu vou acertar meu alvo. Então você planeja, você determina e você consegue chegar onde você deseja. Deus levantou Neemias como instrumento para a restauração. O povo, ele estava lá em volta de Jerusalém. Todo mundo queria, mas ninguém fazia nada. E os muros continuavam destruídos. Eles continuavam envergonhados, eles continuavam expostos, eles continuavam vulneráveis. Mas aí o que a gente pode ver hoje, com os nossos dias, que nós temos no presente, tanta ansiedade, tantos problemas. Você não pode mais abrir uma televisão, porque se você passar mais de meia hora na frente da televisão, você fica doente. Você abre as redes sociais, você também só consegue ver tantas coisas desgracentas que estão acontecendo no mundo. E na igreja não está diferente. Nós temos pessoas doentes, abaladas, sofrendo, enfrentando ansiedade, enfrentando depressão, enfrentando diversos tipos de situação, desânimo, desesperança, tristeza. E é isso que a ansiedade, ela faz com a gente. Ela vai tirando a nossa força, ela vai tirando o nosso ânimo. Ela é como um fogo que vai queimando e tirando a sua vitalidade. Às vezes tira o seu desejo de se reconstruir e de caminhar mais e mais. Neemias, o nome dele, o próprio nome Neemias, significa o Senhor consola. Neemias foi para Jerusalém, não só como um construtor, não só como um líder, mas aquele que foi para animar o povo, para dar esperança para o povo, para levar alento para aquele povo, para dizer, agora Jerusalém vai ser restaurada. E foi isso que ele fez. E nós, quem nós temos? A Bíblia diz que Deus mandou para nós o Espírito Santo Consolador. Ele nos consola, Ele nos ajuda nos nossos momentos de dificuldade. Ele nos instrui quando nós precisamos de instrução. E Ele fala quando nós precisamos ouvir a sua voz. Quando Neemias diz, então lhes declarei, como a mão do meu Deus me foi favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito, então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias estava aqui dizendo, gente, eu recebi de Deus essa missão, mas eu preciso contar com vocês. Por quê? Porque Deus já foi bondoso demais para conosco. Então o Espírito Santo também diz para nós, Jesus já foi enviado para te salvar.
Jesus já morreu na cruz pelos teus pecados. Jesus já morreu para te dar esperança, para te dar alegria, para te dar vida eterna. Agora te levanta, ergue as mãos, faz alguma coisa. Se você está precisando de ajuda, busque ajuda. Se você está precisando fazer algo, faça o que tem que ser feito, mas não fique paralisada. Porque o objetivo do inimigo é lhe deixar paralisada. E quando as suas portas estão caídas, quando os seus muros estão rachados, quando eles estão destruídos, quando esses muros internos estão destruídos, a gente não tem força, a gente não tem ânimo, a gente vai ficando sem ação. Mas isso não é o que Deus quer para nós. Ele quer que a gente se levante. E eu coloquei aqui como um ponto, a ansiedade como um muro que pode ser quebrado. Ansiedade é uma doença, sim, é um transtorno, mas ele tem cura. E a ansiedade, quando uma mulher de Deus se levanta para restaurar o muro da sua fé, ela bota por terra o muro da ansiedade. Ela destrói o muro da ansiedade. Quando ela se levanta e diz: eu creio num Deus que tudo pode. Eu creio que o Senhor me resgatou. E eu creio que Ele vai fazer por mim. E você começa a fazer o que tem que ser feito. Se levantando. A ansiedade, ela corrói os limites do ser humano. Ela destrói as nossas defesas. Porque quando você tem ali um momento, uma crise de ansiedade, e olha que eu e a Vera, né, Vera? Nós passamos por isso todo santo dia, a gente vendo. Uma pessoa fica totalmente fragilizada. Ela não sabe como agir. Quando vem uma crise, o coração acelera, o corpo começa a responder, a falta de ar, a dor no peito, às vezes é um tremelique que você não consegue controlar, é um medo exacerbado, são tantas coisas que acontecem com uma pessoa que está ansiosa, que ela fica completamente paralisada, amedrontada, assustada. Mas aí uma coisa que você precisa saber, ansiedade ela não vai te matar, ela te maltrata, mas ela não mata. Naquele momento, se você se levanta e diz: opa, isso aqui é uma crise de ansiedade, ela não é perigosa para mim, e eu vou vencê-la no nome de Jesus. Imediatamente o seu corpo já começa a responder positivamente. Tente, da próxima vez que você tiver uma crise, tente, destrua esse muro, coloque um muro diferente ali. Começou a ficar assustado, o coração começou a acelerar, opa, isso aqui é uma crise de ansiedade. E eu vou vencê-la no nome de Jesus. Respire, respire. Use um texto bíblico como âncora. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai ver a diferença. E você começa a levantar um novo muro, você começa a fechar aquela brecha, em pouco tempo você vai se reconstruindo. Agora tem casos que ela já está tão ativa, tão crônica, que provavelmente você pode precisar de uma medicação. Mas Deus usa os médicos também para nos tratar. Então, se você precisa, se a ação que você tem que ter é procurar um profissional, procure, porque ele também vai te ajudar a reconstruir esse muro e a sair dessa situação que dificulta a sua vida. Além da vida como um todo, a autoestima é desgastada,
Todas as nossas portas emocionais, elas ficam prejudicadas. Ela funciona exatamente como um alarme que vai desgastando, que vai desregulando tudo e você vai ficando vulnerável. Mas se você aprender estratégias adequadas, estratégias que são dadas para você, através de profissionais que entendem, ou através das suas pesquisas de como superar tudo isso, Deus vai lhe ajudando, e essas coisas vão ficando cada qual no seu lugar. Se os pensamentos estão catastróficos, você precisa substituí-los por verdades bíblicas. O pensamento é: eu não vou conseguir. Mas aí você troca isso por um versículo bíblico que diz que você pode. Todas as coisas cooperam para o bem. Isso aqui é só um momento. Deus vai me dar vitória. Meu pensamento está aqui me dizendo que eu não sou ninguém. Mas a Bíblia diz que eu sou amada do Pai. Você vai substituindo essas verdades que a sua mente tenta colocar pelas verdades que a palavra de Deus traz, porque ela sim é a mensagem que liberta e que transforma. Neemias encontrou a cidade como muitas mulheres se encontram hoje, em ruína, sem força, sem direção, sem proteção. E eu quero que você entenda mais uma coisa: ansiedade, ela não é falta de Deus. Tem muita gente por aí que diz isso, mas isso não é verdade. Ansiedade não é falta de Deus. Homens e mulheres de Deus sofrem com ansiedade, até porque ela é uma emoção humana. Agora, muitas vezes, o que acontece é que ela está desregulada. E se ela está desregulada, você precisa aprender a regulá-la. A ansiedade, ela significa simplesmente que algo dentro de você está precisando ser reconstruído, e Deus pode te ajudar a reconstruir. Você lembra, por exemplo, de Gideão? Onde era que Gideão estava? Escondido no lagar. Ele estava ali escondido quando o anjo chega e diz: varão valoroso. Ele diz: eu? Varão valoroso? Cadê o Deus que a gente ouve falar tantas coisas dele e que ele não faz mais? Olha o jeito que nós estamos. Nós estamos aqui amedrontados, nós estamos aqui sendo saqueados, precisando. Cadê Deus? Mas aí, naquele momento, o anjo diz assim: vai e liberta o povo de Israel. Olha a situação de Gideão. Como, Senhor, que eu vou libertar o povo de Israel? A minha tribo é a menor. Da minha tribo, que é a menor, a casa do meu pai é a pior. Da casa do meu pai, eu sou o menor. Ou seja, de tudo que era pequeno, ele ainda era menor do que todas essas coisas já pequenas. O que é isso? Uma autoestima lá no zero. Eu não sou ninguém. Mas aí o Senhor disse: mas eu estou com você e vou te dar vitória. E a Bíblia diz que ali Gideão fez prova com Deus, saiu em busca, e foi grande a vitória com apenas 300 homens. Porque aquele homem que era o menor, de uma tribo menor, de uma família menor, ele conseguiu um grande feito, porque o grande Deus estava com ele. Então, nós conseguimos proezas, porque Deus está conosco, e é Ele quem faz maravilhas na nossa vida. E eu gostaria que você imaginasse a cena. Se imagine lá em Jerusalém. Imagine olhando aquela cidade queimada, as portas, muros destruídos. Mas eu gostaria que você imaginasse esses muros em você e se perguntasse: qual o meu muro que já caiu? Que parte do meu muro?
Que área da minha vida está vulnerável? Que ferida o inimigo tem usado para me paralisar? Se pergunte isso. O que o inimigo tem usado para me paralisar? É a mágoa? É a traição? Será que é a humilhação? Ou simplesmente a rejeição? Porque ninguém gosta de mim, porque ninguém olha para mim. Que feridas são essas que podem estar criando brechas no seu muro? E aí eu quero dizer para aquelas mulheres que têm rachaduras nos seus muros, você não está sozinha. O Espírito Santo de Deus, Ele está caminhando com você por essas ruínas. Ele conhece a tua vida e Ele sabe o que é o teu sofrer. Ele sabe o que é a tua dor. Ele sabe onde é que está pior, onde é que dói mais, onde é que você não consegue mais levantar, onde é que você não consegue mais enxergar. Ele sabe se você sente abandono. Ele sabe se você sente rejeição. Ele sabe se você se sente ferido e triste. Ele conhece a sua vida como ninguém. Mas se lembre, Neemias, quando ele chegou naquela cidade, ele analisou aquelas ruínas, ele não deixou de olhar. Então, o que eu quero pedir para você, olhe com coragem e com verdade para aquilo que te acontece. Não se enxergue como uma pessoa sozinha, mas como alguém que está apenas enfrentando dificuldades, mas que você tem um Deus que acima de qualquer coisa te abraça nessa tarde de maneira maravilhosa e te diz para recomeçar, para reiniciar, porque Ele está contigo para te dar vitória. E muitas vezes, o que é necessário para recomeçar é você olhar e dizer: eu reconheço essa dor, eu sei que ela está aqui, mas eu vou levar aos pés do Senhor e Ele vai te ajudar a construir. Eu vejo um exemplo na Bíblia, minhas irmãs, já partindo aqui para encerrar. Rapidinho, Débora. Uma mulher, a viúva de Sarepta. Quantos de nós também não conhecem a vida daquela mulher? Aquela mulher estava desesperançosa. Aquela mulher não tinha mais nada, ela também estava ansiosa, ela tinha medo do futuro, ela não enxergava nada pelo futuro. Ela tinha fome, ela tinha uma morte iminente, ela tinha desespero. Mas aquela mulher, que era uma mãe, com uma criança que ela não tinha nem o que dar para ele, ela não tinha nada. Ela disse apenas: eu vou preparar esse último bocado, vou comer com ele e nós vamos morrer, porque nós não temos mais nenhuma esperança. Era uma mulher que apresentava ali, se a gente for considerar, era uma depressão emocional que ela estava vivendo naquele momento. Mas aquela mulher, mesmo no seu limite, ela teve um Deus poderoso que entrou na história dela. E Deus não entrou como ela esperava. Se ela fosse como eu, ela ia esperar um anjo aparecer poderosamente e dizer: eu vou virar teu cativeiro hoje. Mas sabe o que foi que Deus fez? Deus manda um profeta para a casa dela. E o profeta chega lá e diz: faz um pão para mim. Como que eu vou fazer um pão para você? Eu não tenho mais nada, eu estou a ponto de morrer, eu só vou comer isso aqui, eu e meu filho, e nós vamos morrer. E aí ele disse: faz primeiro para mim. E ela fez. Queridas irmãs, às vezes no momento que a gente está mais dolorido,
que a gente está mais sofrido, Deus coloca alguém para você cuidar. Deus coloca alguém mais necessitado que você. E você vai ter que agir em favor daquela pessoa. E às vezes, essa é a forma que Deus está te transformando de uma pessoa sobrevivente para uma pessoa provedora. Para aquela que ajuda, para aquela que aprende. E quando você termina de curar a dor do irmão, a sua dor também está curada, porque Deus faz um milagre. Glória a Deus. Deus entrou na história daquela mulher e transformou. E Deus pode entrar na tua história e também transformar, porque Ele é poderoso. Quando ela achou que era o fim, se tornou um canal de milagres lá na sua casa. Quando você pensa que já não tem mais força, Deus te levanta poderosa. Quando você pensa que não dá mais, o Senhor está no controle, te dizendo que está contigo, e se Ele está contigo, não tem nada errado. Restaure seus muros, entregue ao Senhor aquilo que te dói, confie nele, porque Ele vai fazer grandes coisas. E eu gostaria de passar uma atividade para você. Se você percebe que tem um muro quebrado, eu quero que você registre isso, ou na sua memória, ou bote num caderninho quando você chegar em casa, mas coloque ali qual é o seu muro que está quebrado. É a minha autoestima? É a minha coragem? É o meu limite? É a minha fé? O que é que está quebrado em mim? O que a ansiedade está tentando destruir em mim? O descanso, a paz, a tranquilidade, o que é que ele está tentando destruir? Depois você vai colocar, então, primeiro, que muro está quebrado? O que a ansiedade ou esse problema está fazendo comigo? Depois você coloca uma ação prática. É assim que eu vou reconstruir. Coloque uma ação que você vai fazer para modificar isso. Pode ser pedir ajuda, pode ser estabelecer um limite, pode ser orar sem se autocobrar, pode ser respirar, pausar, tirar um momento para você. Agora é o meu momento e eu vou descansar. Pode ser reorganizar uma área abandonada, ou pode ser simplesmente entrar num processo de autocuidado. Mas tem uma ação, e você pode ter certeza que Deus vai te abençoar. E aí eu quero, primeiro, novamente, para você guardar na memória, escreva que muro está quebrado. O que essa rachadura está fazendo comigo? O que ela está fazendo? Que ação eu vou fazer para modificar isso? Assim como Neemias fez. E depois, qual é a promessa de Deus para a minha vida? Que promessa Deus já me fez, que eu posso me sustentar nela? Se eu não tenho nenhuma promessa, eu vou para a Bíblia Sagrada, que tem promessa para todos nós. Se você lê Isaías 41:10, Deus te diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Salmo 46:1, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Isso fortalece a fé, são promessas de Deus que vão bater na sua mente e elas vão fazer um efeito positivo. Filipenses 4:6-7 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede
todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Use a palavra como âncora, use a palavra como a promessa, porque ela é verdadeira e se cumpre na vida do servo de Deus. E agora eu gostaria que você ficasse em pé comigo, para nós aqui juntas, na simbologia, nós estamos nos levantando para edificarmos. E eu quero que você faça comigo algumas declarações que são chamadas de restauradoras sobre a sua vida, assim como Neemias fez. O que eu preciso é reconstruir os muros da minha cidade. E o rei disse: pois vá e reconstrua, que eu lhe ajudo. Da mesma forma, Deus te diz: vá, avance, porque eu vou reconstruir juntamente contigo. Então eu quero que você repita comigo: eu me levanto, eu reconstruo, a boa mão de Deus está sobre mim. A ansiedade não define meu futuro. Eu sou restaurada. Eu sou parte do projeto de Deus. Eu tenho um chamado. Agora, mulher de Deus, novamente coloque a mão no seu peito. Respire fundo novamente. Você não é ruína, você é Jerusalém sendo reconstruída. Você não é uma viúva sem esperança, você é a mulher visitada por Deus. É obra em reconstrução. Hoje, uma nova fortaleza começa em mim, começa a ser erguida dentro de mim, dentro de você. Você é o Neemias da sua própria história. Decida se reconstruir. Você é restaurada e será instrumento poderoso de Deus. E eu quero orar por você. Ore juntamente comigo. Senhor eterno e santo, no nome de Jesus, meu Deus, eu quero entregar nas tuas mãos essas mulheres, para que tu faça boa obra na vida delas. E aquelas que têm áreas que precisam de reconstrução, entra com o poder do Espírito Santo, consolando, iluminando, ajudando e dando a elas a direção a ser seguida, para que elas sejam reconstruídas e restauradas como servas e mulheres de Deus nesta terra. No nome de Jesus, usa as tuas filhas para a glória do teu nome. Amém, Jesus. E que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.